E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao programa Você Mais Leve. Aqui vocês vão aprender sobre emagrecimento sem fome, que acreditem, vão por mim, faz toda a diferença no processo. Eu sou Juliana Luciano, nutricionista, ex-obesa, e o nosso primeiro episódio vai ser justamente o meu depoimento. Afinal de contas, eu quero que vocês me conheçam um pouquinho mais, entendam a minha história, como eu venci a obesidade, por que eu escolhi a nutrição. A gente vai conversar muito ainda ao longo do tempo. Então, o meu intuito com esse programa é justamente alcançar mais pessoas para levar essa ajuda, assim como eu fui ajudada lá atrás, com informações de qualidade e essa troca boa aqui de conversa e de energia. Então, vamos lá, gente. Como tudo começou, né? Afinal de contas, toda história tem um começo. Por volta de 8 anos, mais ou menos, eu comecei a engordar. Então, nós temos um apego, né, um envolvimento emocional com a comida, principalmente quem é obeso, quem já passou pela obesidade. Então, todos os eventos, todos os acontecimentos, nós acabamos associando ou mesmo descontando em comida. Então, eu estava feliz, eu comia, eu estava triste, eu comia. Era a minha forma de lidar com as minhas emoções. E é claro que isso teve consequências. E eu nunca fui uma pessoa feliz estando obesa. Eu entendo que tem pessoas que se aceitam estando acima do peso, que se gostam, mas eu não era esse exemplo de pessoa. Eu sempre acreditei que eu seria mais feliz se eu mudasse. E a prova disso é que eu consegui resgatar a minha autoestima. Então, não só a minha autoestima, mas o corpo funcional, que eu acho muito importante isso. Antes eu não tinha energia para subir uma escada, eu não dormia bem, eu não vestia as roupas. Eu entrava em uma loja, as roupas me escolhiam, né? Eu tinha que aceitar a roupa que tivesse lá para mim. Então hoje eu posso escolher as roupas que eu visto. E isso, especialmente para mulher, é muito impactante. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então eu realmente acredito que se você não está feliz na situação que você está vivendo, tem sim outras opções para você sair delas. E olha que eu já tentei diversas e diversas vezes. Lembrando que o meu processo de emagrecimento começou com 26 anos. E foi por volta do ano de 2015, quase final de 2015, pegando o início de 2016. Então, basicamente, em 9, 10 meses, eu perdi quase 60 quilos. Eu transformei a minha vida. Eu saí da obesidade e passei a me ver como uma pessoa eutrófica, né? Uma pessoa que estava no seu peso ideal. E isso mudou, né, muitos aspectos da minha vida, como já falei para vocês. É um impacto emocional, é um impacto físico, é um impacto social. Tudo muda. Eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, o modo como eu me via. E acredito que isso acontece com muitas outras pessoas. Lembrando, eu sempre respeito a individualidade. Se esse não é o seu caso, se você tá feliz, ótimo, esse vídeo não é para você. Nós não estamos na mesma frequência e tá tudo bem, tá? Então, assim, tem espaço para todo mundo no mundo, né? Isso é muito importante, a gente tem que se respeitar. Então, eu respeito a opinião de quem pensa diferente, claro, mas eu também quero que respeitem a minha opinião. E essa é a minha opinião sobre a minha vida, principalmente. Eu nunca fui feliz como eu estava. E eu decidi mudar e eu consegui mudar. Então, saber que é possível mudar e poder mostrar esse novo caminho para vocês é o que dá propósito para minha vida, é o que me deixa muito feliz. Porque realmente, quando eu comecei a emagrecer e todo mundo vinha me perguntar, eu saía com a Bíblia low carb embaixo do braço, evangelizando todo mundo. Eu saía falando como era a estratégia, e olha que eu já dei um spoiler aqui, né? Então eu já disse para vocês que a minha estratégia foi low carb, e de fato foi. Então nós não podemos ter medo de dar nome aos bois. Qualquer tipo de alimentação em que você vai tirar, vai reduzir os processados, o açúcar, os farináceos, ela vai acabar se tornando uma alimentação baixa em carboidrato. Então, por que esse preconceito de falar uma estratégia low carb é muito boa, é muito bem empregada e muito bem aceita, com ótimos resultados para o emagrecimento, especialmente de alguns públicos, como as pessoas obesas, os portadores de diabetes, entre outras doenças que nós vemos por aí. Então eu passei por diversas tentativas de emagrecimento até encontrar uma estratégia que eu pudesse executar a longo prazo, que não fosse sofrida para mim, que eu não sentisse fome. Então a gente vai conversar depois em outro episódio sobre a fome, né? Por que que a gente não consegue levar as dietas tradicionais ou a maioria das restrições voluntárias de calorias a longo prazo? Porque nós sentimos muita fome. Então, eu, enquanto uma pessoa obesa, comia muito, gostava de comer. E isso não muda. Até hoje eu gosto de pratos cheios.
eu gosto de comer à vontade, eu gosto de me sentir saciada, plena, essa plenitude alimentar, a gente não encontra em algumas outras estratégias. Veja, eu não estou dizendo que essas estratégias não funcionam. Elas são funcionais, claro, mesmo porque elas são empregadas há anos e anos para um certo tipo de pessoa, para um certo tipo de público. Como nutrição, tudo que nós trabalhamos é olhando o individual, nós temos que aceitar que para algumas pessoas essa não é a melhor opção. E como esse é o meu depoimento, eu estou falando que para mim nunca foi a melhor opção comer pequenas porçõezinhas de alimento, fracionando eles o tempo todo, estimulando a minha insulina, porque todas as vezes que você consome, mesmo que seja uma bolachinha, um pãozinho integral, pequenas porçõezinhas, um bombonzinho, eu nunca fui a pessoa que conseguiu comer um bombonzinho, nós temos estímulos de insulina, e esses estímulos de insulina, eles aumentam a nossa fome. E jogar contra a fome é antinatural, não tem como você vencer a fome, você pode se controlar por um longo tempo, mas depois você acaba ficando estressado, nervoso, os seus hormônios literalmente vencem, né? E você acaba se entregando e você não consegue emagrecer. E aí, como diz o Dr. Marcelo, né, meu amigo, um abraço para ele, a fome é o cemitério de todas as dietas. Então, até os 26 anos, eu era obesa porque todas as estratégias que eu fiz, e olha que eu já fiz muitas estratégias, pensa numa dieta, eu já fiz dieta da lua, dieta da sopa, dieta do shake, dieta dos pontos, basicamente todas as dietas que você pode imaginar, restrição calórica, comer de 3 em 3 horas, barrinha de cereal, enfim, todas essas dietas eu já tentei. E claro, elas me davam muita fome, eu não conseguia mantê-los por muito tempo. Então, não é à toa que as pessoas que passam pela obesidade, as pessoas que têm problemas com a balança, e é uma coisa que eu vou ter para sempre, eu tenho consciência disso, isso é importante a gente saber. Então, um organismo que engordou, ele é diferente de uma pessoa que nunca engordou. Então, sim, se nós voltarmos para os velhos hábitos alimentares, nós vamos voltar a ter o mesmo corpo de antes, né? Isso daí é uma coisa óbvia, né? Vai acontecer. Então, o que nos faz emagrecer a longo prazo é justamente encontrar uma dieta, uma alimentação, um estilo de vida, e por isso eu gosto muito de falar do estilo de vida alimentar, que seja possível fazer pelo menos 80% do seu tempo. Para aí sim, quando você encaixar as exceções, essas exceções não te prejudicarem, essas exceções não atrapalharem o seu processo de emagrecimento. Essas exceções, lembrando que comer todo final de semana, comer, fazer dia de lixo, comer todo dia alguma coisa, isso não é exceção. Então tem que tomar cuidado também como vocês estão fazendo as exceções de vocês. Então tudo isso vai impactar muito na facilidade do processo de alcançar o seu resultado, ou seja, alcançar o seu emagrecimento definitivo. Então isso mudou minha vida. Então, como esse depoimento é sobre a minha história, vou contar para vocês como que eu aprendi a me alimentar. Então, quando a gente fala de obesidade, uma coisa que é muito importante falar também é que ela não atrapalha só os fatores emocionais. Não, então não é só como a forma que eu me via, é também a forma como a sociedade nos vê. O meu grande sonho sempre foi ser militar, eu queria ser integrante das Forças Armadas. Então eu fiz os concursos, né? E uma frustração muito grande é você passar em um concurso, eu passei na aeronáutica para controlador de voo, e você não poder assumir aquilo que você estudou muito, que você batalhou, porque sim, o edital já era muito claro e ele dizia lá, né, até sobrepeso você entra em MC 29, mas obesidade não. Então eu fui reprovada por isso. Então eu fui lá no Jardim Sulacap, no Rio de Janeiro, fazer a inspeção de saúde, e foi um momento constrangedor, porque imagina, eles me deram o maior avental que tinha, né, a camisolinha cirúrgica para fazer os exames, porque na aeronáutica nós fazemos os exames lá. Eu fui reprovada por obesidade. Então vocês entendem que não é apenas uma questão estética de como nós nos vemos, não, isso acaba comprometendo outras áreas da nossa vida. Eu, por exemplo, perdi um concurso por conta de estar acima do peso e também da parte física, da parte de exercícios físicos, porque eles têm um teste de aptidão física, que obviamente uma pessoa obesa, não vou dizer que todas, mas eu não conseguia correr num tempo preciso, fazer todas aquelas metragens que era preciso fazer dentro de um tempo, né, fazer barra, fazer flexão, tá vendo? Não é só uma questão de estética, tem muito mais coisas envolvidas. E lembrando, esse é o meu depoimento, essa é a minha história. Então eu tô apresentando aqui para vocês meus motivos, minhas razões. Pode haver muita identificação de algumas pessoas ou não, e tá tudo certo.
Então, eu fui fazer o técnico em enfermagem, eu sou da área da saúde há algum tempo já, eu sou técnica em enfermagem, também para continuar tentando, né, ingressar nas Forças Armadas, fiz a prova pro Exército, passei, mas por fim, a minha vida mudou completamente de rota, né, então eu não consegui, e eu ainda estava obesa, eu não consegui ingressar nas Forças Armadas. Então eu fui trabalhar no hospital, e lá foi um divisor de águas para mim, de certa forma, também, né, no emagrecimento. Afinal de contas, foi lá com as meninas do plantão noturno que eu conheci a tal da estratégia low carb. No início eu falei, o que é essa low carb? Do que se trata? E elas me falaram que a dieta era muito boa, que era assim, assado, e eu fui pesquisar. Eu sempre tive muito essa curiosidade de pesquisar. Então nunca foi falta de força e de vontade, né? A gente vai falar sobre isso também no outro momento. Força de vontade eu sempre tive, a vontade, né, de querer emagrecer, tanto que eu vivia buscando novas estratégias. Se alguém me apontasse um caminho, eu ia lá e tentava, eu não tinha nada a perder, né? Eu estava lá sempre tentando para achar qual caminho ia se adequar melhor para mim. Até a oportunidade de fazer a bariátrica eu tive sim, né? Mas felizmente lá no fundo, e quando eu digo felizmente, gente, eu tô falando para mim, porque lá no fundo eu sempre acreditei que era possível alcançar o emagrecimento de outra forma. Então, a bariátrica ela tem sim as suas implicações na nossa saúde. É claro que ela é uma boa estratégia, ela pode ser a única opção para salvar a vida de uma pessoa que tem indicação. Então, eu não vou criticar essa estratégia. Eu estou falando que, para mim, eu, Juliana, ainda bem que eu não fiz. Então, no fundo, eu sempre senti ali que havia um outro caminho para seguir. E então, encontrei essas meninas e elas estavam falando sobre low carb e eu fui pesquisar. E claro que quando você pesquisa na grande rede chamada internet, grande rede de informações aí, nossa biblioteca virtual, quando a gente pesquisa sobre low carb, cedo ou tarde a gente acaba encontrando o Dr. Souto. E eu encontrei o blog dele e comecei a consumir aquilo, a ler, a me interessar e ver que ele, como médico, sim, os médicos eles têm uma autoridade muito forte aqui no nosso país, né? Porque são promotores de saúde, então eles entendem muito mais do que qualquer outro público sobre a saúde. Então eu acreditei naquilo que ele estava me falando, mesmo porque ele é uma pessoa que apresentava e apresenta até hoje, é incrível o conteúdo dele, evidências científicas. Então é impossível você ler aquilo ali e não ficar no mínimo com a pulga atrás da orelha e tentar fazer aquela estratégia para ver se realmente funciona. Então eu comecei a empregar todo o conhecimento que ele passa ali pra gente. Então eu tenho uma gratidão enorme pelo Dr. Souto, porque ele mudou minha vida. Claro que ele nem deve saber que eu existo. Uma vez ele comentou, né? Ele respondeu um comentário meu que virou até post no Instagram, muito feliz, porque é esse o efeito que as pessoas que mudam a nossa vida, né, acabam gerando sobre nós. Então, assim, eu fico muito grata, muito feliz por ele ter entrado na minha vida de certa forma, mesmo ele nem sabendo que ele entrou na minha vida. Mas espero um dia poder dar um abraço e agradecer ele, porque sim, ele mudou a minha vida e não só mudou minha vida na questão do emagrecimento, mas também na questão da escolha da minha carreira. Para resumir, eu comecei a consumir todo o conteúdo do blog dele e comecei a aplicar em mim e ver os resultados. Então eu falei, nossa, não é possível. A mesma fala que ele tinha lá, como é que você vai comer gordura para emagrecer? Será que é esse mesmo caminho? Será que tudo de nutrição que a gente sabe até hoje está errado, está equivocado? E eu comecei a aplicar aquilo e ter uma resposta maravilhosa. No meu primeiro mês de emagrecimento com low carb, foram 11 quilos e 100 gramas. Eu até ganhei o bolão do hospital, que a gente estava fazendo um bolão lá de emagrecimento. Mas lembrando, esse é o meu depoimento, essa é a minha história. Então eu tô contando isso para vocês, não para vocês buscarem o meu resultado. Não, os resultados são individuais. Nós temos que respeitar a individualidade. Então o meu metabolismo é eu funciono de uma forma e o seu é diferente. Eu era uma pessoa obesa, talvez você não tenha que perder todos os quilos que eu tinha que perder. Então, talvez você tenha uma resposta diferente. Isso é muito importante deixar claro aqui, tá? Eu tô sendo verdadeira, contando a minha história para vocês, mas não estou prometendo resultado nenhum para ninguém. Então, em um período de tempo de aproximadamente entre 9 e 10 meses, eu emagreci cerca de 60 quilos. Eu saí lá dos 137, que era o máximo que eu havia chegado, e consegui subir na balança e ver lá incríveis 70 quilos. Então, para mim, foi assim, uma mudança de vida completa. Né? Tudo mudou e mudou para melhor, inclusive, né, a escolha da minha carreira. Eu já era da área da saúde, eu era técnica em enfermagem, então o caminho natural seria eu me graduar em enfermagem. Mas eu fiquei tão apaixonada pela minha transformação,
tão imersa no poder de transformação de uma alimentação de verdade que eu falei, não, eu tenho que contar isso para todo mundo. E o ponto decisivo foi uma fala do Dr. Souto que eu guardo para a vida, que foi realmente o que falou, não, eu vou ser nutricionista. Foi o que mexeu muito comigo, que ele disse que nós precisamos de novos profissionais, então os profissionais que estão ingressando, né, escolhendo a nutrição, nós precisamos de profissionais que pensem fora da caixa, que realmente mostrem que existem outros caminhos do que só aquele caminho acadêmico que a gente já aprendeu, que a gente já conhece. E esse foi o determinante para mim. Eu falei assim, não, eu vou ser nutricionista, eu quero ser uma dessas profissionais que ele está falando aí, que vai realmente mudar, conseguir levar essa informação que muda a vida de tantas outras pessoas. Então, essa é um pouco da minha história de emagrecimento, né? E como eu já falei aqui para vocês, foi sim com uma estratégia de baixo carboidrato. Eu defendo muito essa estratégia, não porque uma coisa a gente tem que aprender, tá, gente? Definitivamente a dar nome aos bois. Então, quando você reduz açúcar da sua alimentação, quando você limpa ela de ultraprocessados, então não tá mais comendo biscoitinho, pãozinho, esses farináceos que nós consumimos, naturalmente nós passamos a ter uma alimentação de baixo carboidrato. Então, qual é o problema chamar essa alimentação de low carb? Né? Até nos estudos que nós temos internacionais, então em todo mundo, essa estratégia ela é conhecida, né? Quando você limpa a sua alimentação, você acaba fazendo um estilo de alimentação low carb. Então tem que parar com isso de só porque é uma low carb torce o nariz e olha o preconceito. Não, gente, eu sou super a favor de uma alimentação, isso para todo mundo, tá? Independente de se for desde um atleta até uma pessoa idosa, uma alimentação com comida de verdade. Então, quando você limpa a sua alimentação de produtos refinados, de farináceos, de açúcares, de bebidas açucaradas principalmente também, você acaba, quando você consome mais vegetais, mais carne, mais açougue, feira e peixaria, você acaba fazendo aí naturalmente uma alimentação de comida de verdade e ela fica reduzida em carboidratos. Até que seja mesmo uma alimentação que nós falamos paleo, onde tem mais carboidratos ali, mais raízes, mais frutas, né? Ela ainda assim acaba sendo uma alimentação que nem se compara com a quantidade de carboidrato das dietas ocidentais padrão. Pode ser que a pessoa ela use essa desculpa de aceitação por um tempo, porque realmente eu já usei essa desculpa. Sabe quando você já fez todo tipo de dieta ali, quando você tá naquela restrição severa, quando você começa a ver que não tá mais dando resultado e nem você consegue manter aquilo ali porque isso se torna insustentável a longo prazo. Aí você vira e fala assim, quer saber? Eu já disse isso. Quer saber? Eu quero ser gorda. Não, eu quero comer, porque eu queria comer mais naquele momento, porque eu já não tava aguentando mais o processo. Então eu falei assim, não, que se dane, eu quero engordar, eu quero ser gorda, não tem problema não. E aí eu vinha com essa falsa aceitação. Só que a realidade, gente, ela se impõe. Ela se impõe pra gente. Então, quando chegar... E aí eu vou contar pra vocês alguns momentos aqui, né? Já falei alguns momentos pra vocês, vou falar mais alguns. Como a escolha, por exemplo, de uma calça jeans. É muito... acho que só quem entende é quem passou por isso. A escolha da calça jeans. A escolha não, né? Ser escolhida pela calça jeans. Porque são as roupas que nos escolhem, como eu disse pra vocês. Na minha cidade, uma cidade pequena, eu sou de Resende, interior do Rio de Janeiro. Hoje eu moro aqui em João Pessoa. Mas lá eu sou técnica em enfermagem também. Então, antes de ser nutricionista, também sou técnica em enfermagem e já sou um tempo da área da saúde. Então, o que acontece? Em enfermagem você tem que usar branco, né? É claro, era uma imposição do curso. E eu tinha que achar uma calça jeans branca. Uma calça jeans branca 56, 58. Diz pra mim se é fácil achar uma calça jeans branca 56, 58. Uma capital talvez seja difícil, mas na minha seja fácil, né? Numa capital talvez seja fácil. Mas na minha cidade, que era muito pequena, não era fácil assim, não. Tinha uma loja lá perto da Casa Vídeo, galera de Resende aí, olha aí o merchandising. Tem uma galeria lá que vende calças jeans, né? E lá o dono trazia, né? Essa ideia de confecções de São Paulo, tudo São Paulo, maravilhoso para você comprar roupa. E aí eu vou contar de um outro episódio de roupa também que eu tive que ir a São Paulo para encontrar, vocês vão ver. Vai vendo as dificuldades aí. Não se trata de uma questão, né, mera aceitação, porque é estético, não é por aí. A gente passa por diversas outras situações que são bem complicadas. E aí eu encontrei nessa galeria para comprar.
E eu fui lá e comprei todas as calças jeans que tinham do meu tamanho. Então eu lembro que eu comprei uma 56, uma 58 e eu pedi pra ele trazer outra. Foram duas que eu encontrei e pedi pra trazer outra. Então eu falei assim, não, pode trazer porque eu vou estar sempre comprando. Porque a gente sabe que a calça jeans ela apoia. Quem tem coxa grossa, ou então quem tem a coxa muito grossa, que é o meu caso, né? A gente tem assim, a distribuição de corpo, distribuição de gordura no nosso corpo. Ela pode ser mais na região abdominal, mais na região de cima, em algumas mulheres, né? Em homens também. E um acúmulo maior, né? No quadril. E um acúmulo maior no quadril, nas nossas regiões inferiores, nossos membros inferiores. E eu sou desse tipo, eu sou o tipo que acumula toda a gordura na parte inferior. Então, para mim, achar a calça jeans sempre foi uma dificuldade muito grande. E a calça poía. Então, você continua ali com a calça nova, de certa forma, mas no meio da calça ela tá toda poída, ela tá furada. E aí você fala assim, mas é só poeu, né? Dá pra dar um ponto ali, dá pra fazer um remendo, dá pra fazer alguma coisa. E eu fiz essas estratégias por muito tempo. Só que aquilo ali queima também, gente. Então, quando aquilo ali pói, e isso é uma dor que só quem passou por ela sente. Aquela carnezinha que vaza ali do vão da sua coxa assada, naquele poidinho de jeans ali, você vai andando ao longo do dia e quando você chega no final do dia e vê que aquilo ali poeu, fez um furinho e começou a sangrar até. Então, isso é uma dor muito incômoda. Você vai tomar banho e você sente aquele queimado, né? Então, eu nunca mais passei por esse tipo de situação depois que eu emagreci. Então, você vem me dizer que isso é estético? Não, não é estético. Você perder calças que estão quase novas porque ela tá com um furo que foi ocasionado pelo atrito ali da sua coxa que tá num volume excessivo, né? Claro que pessoas mais magras e que têm coxas grossas também passam por esse problema, mas talvez não seja tão recorrente, tão grave e fora a dificuldade de encontrar uma peça de substituição para aquilo, talvez não seja a mesma coisa. Então, quem passou por isso, quem passa por isso, sabe exatamente do que eu tô falando. E você faz alguns remendos, mas depois de um tempo não adianta, você tem que trocar a calça. E aí é fácil encontrar outra calça? Não, não é fácil. Então, esse é um dos episódios que eu passei na minha vida e que felizmente eu não passo mais por isso hoje. É só uma questão de aceitação? Não, não é. Outro episódio com roupas que eu passei no ano de 2009, na formatura do meu irmão na mão. Gente, eu preciso achar aqueles álbuns e mostrar pra vocês. Eventos, né, assim, sociais que a gente tem que passar, roupas mais sociais que nós temos que encontrar também é uma dificuldade para quem tem obesidade. Eu me lembro que eu fui com a minha mãe para São Paulo para encontrar um vestido, porque a minha cidade, por ser muito pequena, é claro que você não encontrava um vestido ali tamanho plus, né? Um plus size, ou então um vestido maior que coubesse em mim. A gente foi a São Paulo, né, nesses ônibus de excursão, para buscar as roupas pro baile, que até a gente encontrou um preço mais em conta. E nem só de tristezas vive a minha história, claro, né? Vou contar para vocês a outra vez que eu voltei a São Paulo para comprar roupas, né? Que vou contar, daqui a pouco eu chego lá. Então eu fui a São Paulo, eu fui a São Paulo com a minha mãe para buscar essas roupas para formatura, porque na minha cidade definitivamente não encontrava. E chegando lá, eu não encontrei vestido do meu tamanho. Aí você fala assim, poxa, como que em São Paulo, né, no Brás, você não conseguiu encontrar um vestido do seu tamanho? Não. Eu tive que ir com um conjunto de saia e de blusa. Porque sim, sabe esses conjuntos que geralmente senhoras usam mais? Esses conjuntos eu encontrei ali, um que entrasse em mim, né? Então, para você ver qual é a dificuldade que nós passamos. Então, uma pessoa que nunca passou por isso, é fácil ela dizer para você que você tem que se aceitar, que se você não consegue emagrecer, tá tudo bem, né? Só que não é questão disso, a gente precisa lançar um outro olhar sobre isso. Não só a ótica estética, mas a ótica funcional também. Vocês percebem que o corpo vai perdendo a função dele, a função de se vestir, a função de se locomover, né? As articulações, tudo isso acaba sendo prejudicado. Então eu fui para a formatura do meu irmão, né, com um conjunto de blusa, saia, muito elegante também, muito bonito, mas não era um vestido, né? Então, assim, não era um vestido de baile, não era talvez apropriado para a minha idade. Então, há 10 anos atrás, né, 12 anos atrás, não era a mesma facilidade que a gente tem de encontrar roupas. Ok, só que ainda que a gente tenha mais facilidade de encontrar essas roupas hoje em dia, isso não significa que o nosso fator psicológico não conte, que nós estejamos felizes de estar entrando em roupas cada vez maiores. Fora que elas são caras também, né, gente?
Então, é óbvio, se justifica pelo tanto de tecido que se gasta. Mas depois que eu emagreci, isso lá no ano de 2015, que eu passei pelo meu processo de emagrecimento, eu decidi, peguei o meu salário e falei, agora tá na hora de eu voltar para São Paulo. Agora eu vou comprar as roupas que eu quero usar, porque sim, isso é uma satisfação feminina. A gente fica feliz de poder experimentar uma roupa, uma camisa que a gente gostou e de fato levar ela para casa. Então assim, a roupa não nos escolher mais faz toda a diferença. E dessa vez que eu fui para São Paulo, eu trouxe camisas, eu trouxe blusas, eu trouxe vestidos. Então lá os vestidos são realmente muito baratos, você encontra assim vestidos bacanas por 25, 30 reais. E não basta isso, né? Você tem que entrar na roupa. E aí isso me leva para um outro episódio, aqui em João Pessoa também, que foi no ano de 2013, quando meu irmão morava aqui. A gente veio visitar ele, passar o Natal, final de ano, e ele me levou para comprar umas roupas, né? Sempre fofo comigo. Falou: "Não, hoje vamos comprar umas roupas, vamos no shopping, vamos passear". Aí a gente foi. Só que eu não encontrava roupa. E eu já contei esse episódio em outros vídeos, falando um pouquinho da minha história, porque me marcou muito. Então eu saí para um momento especial com meu irmão, a gente foi escolher roupas, né, final de ano, tudo, passear no shopping, conhecer a cidade, e eu entrei nas lojas para escolher uma roupa para mim, uma camisa bacana, uma calça, não entravam. Então todas que eu experimentei ficaram ruins. Então tá marcando excessivamente, aquele pneuzinho que a gente não gosta, exposição demais de braço. Eu sempre tive muito esse problema, tá, gente? Encontrar camisas que às vezes entrassem em mim, mas ficavam com o braço muito exposto. E eu nunca gostei de expor meu braço, por flacidez, né? Por pele, excesso de pele. Então é outro assunto pra gente conversar em outros vídeos também. Então eu não me sentia confortável nas roupas que eu encontrava. E eu saía daquele momento ali falando, não, infelizmente, não gostei de nenhuma, não deu, né? E como é que eu saía dos provadores, né, gente? Com que cara? Meu irmão lá sentadinho, passeando pela loja, e aí, deu certo? Deu certo? Não gostei não gostei não. Mas realmente eu não encontrava roupa para me vestir. Então, olha que situação mais triste a gente passar. Tem gente que fala simplesmente, tá vendo? Não encontra roupa porque tá gordo, né? E tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que te colocam para raciocinar. Tem outras pessoas que fazem você refletir. Tá? E que não só isso, sempre te disponibilizam ajuda. Eu sempre tive essa ajuda disponibilizada da parte dele, sou muito grata, assim, um irmãozão, né? E ele teve essa conversa comigo, inclusive de bariátrica. Por que você não vê uma cirurgia para você fazer? Porque sim, isso te incomoda, você perde oportunidades. Foi na época que eu já tinha passado para aeronáutica, que isso foi no ano de 2012, eu não tinha ido, já obesa. Você perde oportunidades na sua vida. Por que você não vê isso? Eu te ajudo. Pode ser uma solução para você. Você tem que investigar direitinho, você tem que pesquisar, é sempre muito cuidadoso para falar. Porque assim, as pessoas que querem seu bem, as pessoas que te amam, elas vão te envolver nisso, nessa redoma, né, nesse cuidado. Elas não vão te ofender com palavras, mas vai precisar partir de você. O resultado é seu, logo a atitude tem que ser sua. Tanto que ele falou, por que você não procura, né? Pode ser uma opção. Investiga mais, vai saber mais. Felizmente, hoje eu digo felizmente, também não estou me posicionando contra a cirurgia bariátrica. Já falei isso e volto a falar. Para algumas pessoas esse é o recurso final. E é assim que deve ser encarado como recurso final. Então, sim, para essas pessoas, né, ou você tem um agravamento de situação sua de saúde, quadro de saúde muito grave. Então, sim, para essas pessoas eu indico sim, defendo, acho que se é o recurso final, você tem que utilizar sim. Está disponível ali, você tem que utilizar. Mas, se não é o recurso final, se existem outras possibilidades, e é nelas que, é claro, como nutricionista eu invisto muito nelas, nessa transformação que o poder, né, da alimentação tem. Fazer essa transformação, fazer essa mudança, fazer essa correção de problema de forma natural. É isso que a gente visa com nutrição. E eu sempre fui a pessoa que acreditava que havia outra possibilidade, eu sempre fui muito medrosa. Então a cirurgia para mim nunca foi assim uma opção que eu estava cogitando de verdade, sabe? Sempre passou ali como uma possibilidade, né? Talvez a possibilidade final, onde eu não tivesse mais recurso nenhum, mas no fundo eu sempre acreditei que tinha um jeito diferente de fazer aquilo ali. Então eu acreditava sim que tinha outro caminho, mas ter encontrado pessoas que acreditavam que esse caminho era possível e que compartilhavam desse caminho, poxa, isso fez toda a diferença. Compartilharam, né, esse caminho comigo. Então é isso que eu quero ser. Eu quero compartilhar o conhecimento que eu tenho com vocês. Então eu quero apontar mais um caminho. Eu quero ser mais uma opção.
né? Assim como a cirurgia é uma opção, mas eu quero ser uma opção diferente. Eu quero mostrar para vocês o caminho que eu trilhei que funcionou para mim, que vai funcionar para todo mundo. Olha, meu positivismo ali e a minha experiência, né, me leva a crer que para 90% das pessoas vão funcionar. Então, assim, só não vai funcionar para quem realmente não conseguir aderir. E aí a gente tem outras estratégias, né? Como nutricionista a gente faz isso, a gente tem várias ferramentas para serem utilizadas. E aí a gente fala do quê? Do individualismo, isso é muito importante. É aí que entra o individualismo. Para cada um, uma coisa. Existem diversas formas de se fazer uma alimentação de baixo carboidrato, uma alimentação com comida de verdade, colocando fruta, tirando fruta, deixando até um pouquinho ali de arroz ou feijão, vai depender da adesão do paciente, vai depender de como está o estado metabólico desse paciente, vai depender de muitas coisas. Aí que entra a individualidade, que deve ser respeitada. Então, assim, o que eu quero trazer aqui com vocês é essa empatia. E isso, essa troca a gente tem muito na consulta. E eu fico muito feliz. Então é isso, até a nossa próxima conversa, tá? Tô gostando bastante de estar falando com vocês. Espero que vocês também. Então mandem feedback, comenta, curte, compartilha, faz todas essas coisinhas aí, se inscreve no sininho aí, no canal. Todos esses paranauês que vocês sabem que a gente precisa pedir, porque eu quero realmente que essas informações, eu acredito na qualidade dessas informações, eu acredito no poder de transformação dessas informações, e eu quero sim que elas cheguem a mais pessoas, tá? Então ajudem aí, galera. Um beijo grande pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.